Olá pessoal, estamos de volta falando sobre o movimento de translação da Terra. O movimento da Terra ao redor do Sol recebe o nome de movimento de translação e se realiza em 365 dias e 6 horas. Observem esse importante aqui detalhe: 6 horas. Esse movimento não é retilíneo em seu trajeto, ou seja, não é perfeitamente perfeito, não é perfeito. Pelo contrário, possui uma configuração circular realizada de forma elíptica, certo? Aqui ó, em forma circular, que denominamos órbita. Por ser elíptico, ocorrem variações durante o ano quanto à distância entre o Sol e a Terra. Diferentemente do que pensamos, o Sol não está no centro da elipse. Por isso, a Terra não está sempre à mesma distância do Sol. É interessante ressaltar que essas variações recebem o nome de afélio, quando aumenta a distância entre o Sol e a Terra, e periélio, quando se encontram mais próximos. Ou seja, quando a Terra e o Sol estão mais distantes, chamamos de afélio. E quando a Terra e o Sol estão um pouquinho mais próximos, chamamos de periélio. Esse detalhe aqui, 365 dias e 6 horas, está basicamente relacionado com o ano bissexto, né? Que é aquele ano, a cada 4 anos, que tem um dia a mais no ano. A cada 4 anos, ao invés de ter 365 dias, a gente tem 366, tá bom? Por exemplo, por quê? Porque essas 6 horas aqui a gente junta dos 4 anos, então vai dar 24 horas. Então, a cada 4 anos temos que ter um dia para que esse movimento de translação, né, se complete, certo? Ou seja, até quando passa 4 anos, então a Terra conseguiu girar em torno do Sol. Ok? Aqui, Félio Periélio. Aqui. O tempo que a Terra demora a dar uma volta completa no Sol é chamado de ano, certo? O ano civil adotado pela Convenção Internacional é de 365 dias. Entretanto, a Terra demora 365 dias e 6 horas para completar a volta em torno do Sol, o ano sideral. Portanto, a cada 4 anos temos um ano de 366 dias, o ano bissexto, tá bom? Acho que eu falei para vocês alguma coisa a respeito de 4 anos. Acabei de falar agora que o movimento de translação demora 4 anos. Não demora 4 anos, certo? Ele se realiza em 365 dias e 6 horas, tá certo? Não vou voltar para não perder o vídeo. Mas é isso. O movimento de rotação, o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. O movimento de rotação, de translação, quer dizer. Portanto, a cada 4 anos temos um ano de 366 dias, o ano bissexto. A primeira consequência desse movimento é um fato fundamental para a manutenção da vida na Terra: as estações do ano, certo? Primavera, verão, outono e inverno. Isso ocorre porque cada ponto de nosso planeta recebe uma radiação solar diferente segundo a época do ano. É importante lembrar que colabora para isso a inclinação do eixo da Terra, que é de 23 graus e 27 minutos, de acordo com sua própria órbita. Se não existisse essa inclinação, todos os dias claros e noites teriam sempre a mesma duração e não existiriam as estações do ano. Ou seja, observem aqui nesse desenho, a Terra, ela poderia ser assim bem perpendicular, mas isso aqui, olha, é o eixo dela. Ela é um pouquinho deitada. Se ela não fosse esse pouquinho deitado, que dá um total de 23 graus, não existiriam as estações do ano. Então é muito importante essa inclinação da Terra. É tudo perfeitamente criado, com muita sabedoria. Né? Não vamos entrar na parte de religião, mas foi tudo muito bem criado, muito bem pensado. Então é graças a a Terra dar essa pequena deitada, essa inclinação aqui, olha,
que tem as estações do ano, certo? E todos os dias e noites teriam sempre a mesma duração. Por exemplo, existem algumas noites, né, em alguns períodos do ano, que a gente vê que dá 6 horas da noite e ainda está claro. Porém, tem outros, principalmente no inverno, que 5 horas da tarde já está escuro, parece que é 6. Então, isso se dá às estações do ano, a essa inclinação dela, certo? A inclinação do eixo e o movimento de translação têm duas consequências: a desigualdade entre os dias e as noites e a existência de 4 estações ao longo do ano. Foi o que eu falei. Alguns dias a gente pode ver que é bem tardinha e parece que é cedo. Tem uma curiosidade aqui sobre o ano bissexto. O tempo gasto para a realização completa do movimento de translação é de 365 dias e 6 horas e 366 dias em anos bissextos. Os bissextos possuem 366 dias em razão do acúmulo das 6 horas que restaram dos anos não bissextos ao longo de 4 anos, que são 4 vezes 6 horas, 24 horas, que somados totalizam 24 horas ou um dia. Esse dia extra é acrescentado no mês de fevereiro, dia 29. São anos bissextos que são divisíveis por 4, e se o ano terminar em 00, é preciso que o número seja divisível por 400. O ano de 2016, por exemplo, foi um ano bissexto, né? Foi que já passou. E esse ano de 2020 também foi um ano bissexto. O próximo ano bissexto será em 2024, certo? É interessante para quem nasce nesse dia, porque só completando de 4 em 4 anos. Porém, eu conheço uma pessoa que nasceu no dia 29 de fevereiro e sempre comemora o seu aniversário dia 28, porque ele sempre tem essa ideia que faz muito sentido, de que se ele nasceu no mês de fevereiro, então ele vai comemorar o aniversário no mês de fevereiro. Tá bom? Vamos lá. As estações do ano são importantes desde a pré-história para nós seres humanos, porque condicionam a agropecuária. Elas são determinadas pela posição da Terra em relação ao Sol, e em razão do eixo do nosso planeta, elas não são iguais nos dois hemisférios, alternando-se em relação à linha do Equador. A linha do Equador não é aquela perpendicular, é aquela assim, que divide aqui a Terra no meio, certo? As datas que marcam o início das estações do ano determinam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Esses dias recebem a denominação de equinócio e solstício. Vamos ver. As estações do ano. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vejam. A gente vai se basear na linha do Equador. Então veja, quando é que é inverno? Né? Um solstício em 21 de junho. Nessa parte aqui, ó, dividindo ela no meio, a Terra no meio, o inverno vai estar aqui para o oeste, quer dizer, o verão vai estar para o oeste e o inverno vai estar para o leste, certo? Então, nesse aqui, o Trópico de Câncer, né, ele está voltado para o Sol. Aqui, quando a linha do Equador está voltada para o Sol, então, ao oeste a gente tem o outono e ao leste a gente tem a primavera. Nesse aqui, no C, o Trópico de Capricórnio voltado para o Sol. Então, ao oeste vai ser verão e ao leste vai ser inverno. E aqui, olha, no D, quando a linha do Equador está voltada para o Sol, ao oeste vai ser outono e ao leste vai ser primavera. Equinócio, a gente viu agora duas palavras bem interessantes, que é equinócio e solstício. A palavra equinócio significa noites iguais aos dias, isto é, os momentos em que durante o ano os raios solares incidem de forma perpendicular ao Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Ocorre 2 vezes ao ano, em 20 de março, que é o equinócio de primavera no hemisfério norte, e de outono no hemisfério sul. E em 23 de setembro, que é o equinócio de primavera no hemisfério sul, embaixo,
e de outono no hemisfério norte. Nesses 2 dias, os dias e noites têm a mesma duração. Claro que a gente está falando não de luz, não dia solar, né? Porque não dia civil, quer dizer, estamos falando de dia solar. Ou seja, o Sol vai clarear 12 horas de dia e 12 horas de noite. Porque isso sempre varia. Porque o Sol nasce, por exemplo, 6 horas da manhã. Então não quer dizer que 6 horas em ponto ele vai se pôr, não. Certo? Que dá 12 horas. Então nesses 2 dias aqui, olha, 20 de março e 23 de setembro, acontece o equinócio, que nesses 2 dias, se o Sol nascer 5 horas da manhã, 5 horas da tarde ele se põe. Se o Sol nascer 6 horas da manhã, 6 horas da tarde ele se põe. Então é onde acontece o equinócio, certo? Noites iguais aos dias, tá certo? A gente não, nesse caso aqui a gente não está falando de hora, a gente está falando do dia solar, tá bom? O solstício são os momentos do ano em que os raios do Sol incidem de forma perpendicular aos trópicos. Nesse período, a diferença de duração entre dia e noite chega ao máximo. Realiza-se também 2 vezes ao ano. Em 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte, é o dia mais longo e a noite mais curta do ano, ou seja, vai ter mais dia de sol e menos dia de sem sol, é claro. Enquanto isso, no hemisfério sul, ocorre o solstício de inverno, com a noite mais longa do ano, marcando o início da estação fria. E em 21 de dezembro acontece o solstício de verão no hemisfério sul, com o dia mais longo do ano e início de verão. No hemisfério norte é a noite mais longa do ano e o início do inverno, tá bom? A gente está falando do dia solar. Nas regiões próximas à linha do Equador, a duração dos dias e das noites quase não sofrem variações e as estações do ano são pouco diferenciadas. Então, naquela parte da linha do Equador, tá aqui, que é essa linha aqui, olha, que divide a Terra em hemisfério norte e sul, né? Essas regiões que ficam perto dela quase não sofrem alteração nenhuma. Vai sofrer mais aqui, olha, ao leste, oeste, bem distante, mais para cima e para baixo, tá bom? Tem aqui um texto sobre o horário de verão que eu vou deixar para vocês lerem, tá certo? Algumas curiosidades para vocês, tá bom? E aqui também tem outro texto falando sobre um lugar onde o calendário muda, tá certo? Então, essas duas curiosidades eu vou deixar para vocês lerem, principalmente o do horário de verão, tá ok? Então, aqui terminamos nossa aula e irei postar para vocês a atividade no grupo, fiquem atentos, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde, um bom restinho de dia, um bom final de semana a todos, Deus abençoe a cada um, um abraço para todos, estou com saudade de vocês e fiquem em casa. Eu quero parabenizar vocês os trabalhos de vocês que vocês fizeram de São João. De tudo mesmo. E quero parabenizar cada um, tá certo? Abraço a todos e parabéns. Qualquer coisa estarei aqui. Tchau.